Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Estamos fechando setembro, abrindo outubro e a luta é a mesma, pela Caatinga, pelos climas da Caatinga, pela floresta do semiárido no debate do mundo sobre os climas. Hoje vamos falar da Caatinga Climate Week, Semana do Clima da Caatinga, que abre os caminhos de 1 a 4 de outubro para a COP30 no Brasil. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Aliás, já fica o aviso, você pode ver toda a programação da Caatinga Climate Week no site próprio do evento. Basta acessar, anote aí, www.caatingaclimateweek.org.br. Vou repetir, www.caatingaclimateweek.org.br. E aí você se liga em todas as atividades do primeiro ao último dia do evento, além, é claro, de entender a história por trás dessa Semana do Clima da Caatinga. Então acessa Caatinga Climate Week. Olha, o mês de outubro já bate a porta e ele traz um dos eventos mais importantes para a discussão climática de 2025. Não, eu não tô falando da COP30 não, viu? Eu tô falando da Caatinga Climate Week, Semana do Clima da Caatinga, um debate climático que quer mostrar as soluções e as problemáticas que existem em nossa floresta do semiárido, bem onde os climas se tornam mais extremos. O semiárido brasileiro tantas vezes não é visto como castigado, como coitado, como vítima dos climas, tem muito o que ensinar para o mundo, especialmente quando a COP30 se aproxima do Brasil. A Caatinga não é só um território de problemas, é terra de solução climática para todo o mundo. De 1 a 4 de outubro, a Caatinga Climate Week convida líderes sociais, locais, povos tradicionais, especialistas e organizações globais para discutir clima bem de dentro da nossa floresta. Bora conversar sobre esse evento histórico da nossa Caatinga? Vamos ouvir várias vozes que nos convidam a mergulhar ainda mais fundo no nosso semiárido, na nossa Caatinga. Acho que antes de qualquer coisa, antes de qualquer conversa sobre o evento que abre esse mês de outubro, a Caatinga Climate Week, a gente precisa entender do que está falando quando fala dessa floresta branca. Por isso que a gente ouve agora Miguel Leonardo. O que é a Caatinga, Miguel? É uma floresta, um território, um povo? Que relação é essa que a Caatinga tem com esses debates sobre resiliência climática? Miguel, que é professor de Geografia da Rede Estadual de Pernambuco e da AE7, a Autarquia Educacional de Serra Talhada. Bem-vindo, professor. Bem, em princípio é importante dizer que a palavra Caatinga significa Mata Branca, é de origem indígena, já mostrando assim a importância dos nossos povos originários para este bioma, e que ela ocupa cerca de 862.639 km². Possui 12 ecorregiões diferentes, revelando assim a diversidade, não é, do nosso bioma, cada um com uma vocação diferente, essas ecorregiões. Temos alguns agravantes devido às mudanças climáticas, cerca de 55% da região agreste já virou semiárido, e que algumas regiões dos estados da Bahia, de Pernambuco, do Piauí e da Paraíba já têm áreas com clima árido. Então, mostrando assim o perigo do avanço da desertificação, temos que agir rápido para reverter este processo. Então, devido às mudanças climáticas, estamos tendo secas mais severas, né? Chuvas mal distribuídas no tempo e no espaço, o que nos adverte, né? Precisamos realmente agir com mais prudência dentro do nosso território. Temos que fortalecer, ampliar as unidades de conservação, adotar práticas agrícolas sustentáveis, como no caso da agroecologia, fazer o manejo adequado da água, como no caso do reuso da água cinza, né?
incentivar a educação ambiental. Isto é imperativo para que nós possamos, assim, reverter este processo. E temos que fazer uma sensibilização e engajamento das comunidades locais, dos governos, empresas e instituições do terceiro setor. Mas a Caatinga também tem coisas boas, como, por exemplo, os produtos do umbu, né, do licuri. Temos aí alguns produtos como uma bactéria que foi encontrada na raiz do mandacaru, que está gerando um inoculante, né, para fazer com que as nossas plantas se tornem mais resilientes ao processo da seca. E temos ainda a produção da cera da carnaúba, que já é um produto tradicional, né, especialmente no Ceará, Piauí, no Rio Grande do Norte. Então a Caatinga é isso, né? É um bioma que tem gente, é um bioma que tem ameaças, mas também é um ambiente que tem potencialidades. Então temos que agir com prudência para que haja sustentabilidade e que a Caatinga consiga realmente se manter firme diante desse processo das mudanças climáticas. Olha só, a Caatinga tem um papel gigante no combate às mudanças climáticas. Quem mostra isso é o Observatório da Dinâmica de Carbono e Água na Caatinga. Mesmo com toda a dificuldade, com aqueles períodos de longa seca, o bioma continua firme e quando chega a chuva, ele captura uma quantidade enorme de carbono. É tão eficiente que se destaca até no cenário ambiental mundial. Como que a Caatinga apresenta essa capacidade de capturar carbono? Aliás, o que significa essa captura de carbono para essa discussão toda de mudança do clima? Quem conversa sobre isso com a gente é Aldrin Marim. Aldrin é graduado em Ciências Agrárias. Ele é mestre em Agronomia com especialização em solos e nutrição das plantas. Muito bem-vindo, Aldrin. Muito obrigado, João, pela excelente pergunta que nos leva as seguintes reflexões e resposta. A Caatinga, João, é a maior floresta seca do planeta que aprendeu a ser eficiente. Mesmo nos anos mais duros de estiagem, ela continua capturando carbono. Nossas pesquisas mostram, João, que em áreas mais úmidas o bioma chega a sequestrar até 7 toneladas de CO2 por hectare ano. Nas áreas mais secas, mantém taxas de 1,5 a 3 toneladas hectare ano, com uma eficiência impressionante, João. Cerca de 58% do carbono fixado é retido de forma estável, um índice superior até aquele observado na Amazônia. Então, João, podemos dizer que a Caatinga é como uma eterna criança. Basta uma gota de chuva e ela renasce. Cada galho, cada folha e cada grão de solo viram cofre silencioso de carbono. E é essa resiliência que explica seu protagonismo. A Caatinga sabe guardar vida e equilibrar o clima, mesmo nos cenários mais difíceis. Um estudo recente publicado na revista Science of the Total Environment confirmou esse protagonismo da Caatinga. A pesquisa mostrou que, entre 2015 e 2022, João, a Caatinga foi responsável por cerca de 50% de todo o sequestro líquido de carbono no Brasil, compensando parte significativa das emissões nacionais de gases de efeito estufa. Portanto, João, mais do que um bioma, a Caatinga se consolida como um ativo climático estratégico essencial para que o Brasil cumpra suas metas de neutralidade de carbono, neutralidade da degradação e conservação. Em síntese, João, posso te dizer que a Caatinga acolhe cada grama de CO2 como gota de água acolhida no botão de uma flor. João, aproveitando a oportunidade, queríamos enviar uma mensagem para a COP30. E é o seguinte, João, se o mundo quer enfrentar realmente a crise climática, precisa olhar para os biomas secos do mundo, uma vez que retiram 1/5 de todo o CO2
emitido a nível global. E a caatinga, nesse cenário, joga um papel preponderante, considerando que é a floresta seca mais extensa em território contínuo. E ela já provou, a caatinga já provou, que é uma usina silenciosa de sequestro de carbono e um território de soluções climáticas. O que pedimos para a COP é que reconhecimento internacional do bioma seco, em especial da caatinga, como bioma estratégico. Financiamento climático justo para restaurar 20 milhões de hectares até 2030. Implementação do mercado regulado de carbono social, valorizando quilombolas, povos indígenas, camponeses e assentados da reforma agrária. E, finalmente, a integração de ciência, agroecologia e justiça social como eixos das políticas de mitigação e adaptação. João, a agenda da pesquisa agropecuária brasileira deve levar para Belém a mensagem de que a floresta em pé significa povo de pé. A caatinga não é um problema a ser resolvido, é solução viva para o Brasil e para o planeta. Abraço, João. Floresta de pé, povo de pé. Perfeito, Aldrin. Muito obrigado, viu, por esse debate com a gente. Estamos falando do solo de muitas organizações de luta pelo território, pelos povos. Essa luta se transforma também em tecnologia. Tecnologias sociais que já são desenvolvidas há anos no conjunto de soluções climáticas. O Centro Sabiá também está envolvido nisso. Bora falar com as assessorias técnicas que estão no fronte disso tudo? Quem conversa com a gente agora é Iris Maria, ela que é técnica do Centro Sabiá, da assessoria técnica do Centro Sabiá, lá no Agreste Pernambucano. Que tecnologias sociais são essas, Iris, de adaptação aos climas? E como é que os agricultores, as agricultoras recebem essas tecnologias? Bem-vinda. Obrigada, João, pelo espaço, né? E aqui no território do Agreste, a gente trabalha com algumas dessas tecnologias sociais, né? Como as cisternas de primeira água, que é para o consumo, a cisterna de produção, né? Que é a segunda água, e que vem transformando vidas, né? Aqui no semiárido, não só no Agreste, mas no semiárido. Além das cisternas, também trabalhamos com o reuso das águas cinzas, né? Que é uma tecnologia social que traz, né, esse reaproveitamento dessas águas residuais, né, que vem do chuveiro, das pias, da lavação da roupa, né, e que vem né, trazendo mais saúde para as famílias, mais saúde para os animais, né, e esse aumento dessa água aqui no semiárido que é tão necessária, né. Então, essa tecnologia também vem dando sustentabilidade às famílias aqui no território. Também trabalhamos com os fogões agroecológicos, que reduz o consumo de lenha e desmatamento ambiental, também proporcionando mais saúde às famílias, né, com redução de doenças respiratórias e principalmente a melhoria na vida das mulheres, né. Também trabalhamos com biodigestor, que é uma tecnologia que produz o gás de cozinha, né, através do esterco dos animais, e produz também o biofertilizante, né, são dois produtos que essa tecnologia traz de melhoria para as famílias, né. É uma alternativa sustentável, né, para o meio ambiente e é uma das que a gente também trabalha aqui no Agreste. Outra tecnologia é o sistema agroflorestal, que a gente vem trabalhando, né, aqui na região, que traz uma qualidade melhor para o solo, né? Esse sistema ele também preserva a biodiversidade dentro desses sistemas.
com essa melhoria do solo, com esse plantio, com as práticas de plantio consorciado, né, com essas práticas de cobertura do solo, a gente também vai ter o aumento da produtividade, né, que está ali. E além de tudo isso, né, que essa tecnologia traz, ela traz mais isso, né, ela alimenta a família, ela alimenta os animais e ela alimenta o solo, né? Então, essas três coisas são principais também dentro dessa tecnologia dos sistemas agroflorestais. E aí, essas tecnologias chegam às famílias através do Centro Sabiá, né, através da assessoria técnica dos projetos executados pelo Centro Sabiá, né, mas também com as parcerias que a gente tem aqui no território, que é os Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável, né, as comissões, os sindicatos dos trabalhadores rurais, as secretarias de agricultura também, que a gente tem apoio, tem parcerias aqui no território, lideranças comunitárias, né, e as próprias famílias que estão lá nas comunidades recebendo essas tecnologias através da assessoria, porque elas apoiam, elas cuidam, né, depois, mesmo que depois da tecnologia construída, então elas têm também essa parceria com a instituição. Então, é isso, né? Essas tecnologias sociais que a gente vem desenvolvendo aqui no território do Agreste. Então, muito obrigada pelo espaço, João. É muito legal porque são tecnologias que se integram à vida desses agricultores, dessas agricultoras familiares. E acabam, né? É isso, construindo essa ponte com a assessoria. Que bacana. Soluções em adaptação, mitigação e transição de energia justa acontecem agora, enquanto eu e você conversamos aqui, mas acontece lá, na Caatinga. Isso é referência para o mundo que hoje corre atrás do prejuízo. Eu pergunto, como que a Caatinga Climate Week, a Semana do Clima da Caatinga, vai conseguir fazer essa conversa acontecer entre a Caatinga na agenda climática e a COP30? Quem fala sobre isso com a gente é o coordenador de mobilização social do Centro Sabiá, Carlos Magno. Ele que está à frente também da Caatinga Climate Week. Bem-vindo, Carlos. Olá. Bom, o Caatinga Climate Week é um evento que ele já começa, né, apesar desse nome em inglês, e talvez é importante dizer porque a sua pergunta tem a ver, eu preciso explicar isso para entender onde é que isso se encaixa, né? Pelo mundo inteiro existem semanas do clima, que são, né, como o mundo todo também, essa linguagem mais global é o inglês, eles chamam de Climate Weeks. Então tem uma famosa Climate Week em Nova York, que acontece agora nessa terceira semana de setembro, tem uma Climate Week em Londres, que já aconteceu acho que em julho, agosto, e tem várias outras pelo mundo. Essas são mais famosas, Nova York e Londres. E a gente escolheu chamar de Caatinga Climate Week justamente para poder essas pessoas que fazem parte desse ecossistema climático global, que discute transição justa, que discute redução de carbono, que está nessas conferências, que faz parte desse debate, para que essas pessoas, quando escutassem falar, entendessem exatamente o que nós queremos fazer, que é conversar sobre um tema importante. Só qual é o diferencial nosso? O diferencial nosso é que a gente vai fazer isso na Caatinga. Então, assim como tem Londres e Nova York, a gente está dizendo que é a semana do bioma, né? É o Caatinga Climate Week, Semana do Clima da Caatinga. Então, bom, como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma iniciativa que é inovadora, porque não tem quase ninguém discutindo essa temática que correlaciona Caatinga e mudança climática e mobilizando isso com sujeitos que não estão no bioma, porque tem gente falando disso, não tem muita gente falando disso, mas tem ainda algumas pessoas falando disso, mas muito olhando para dentro do bioma com pessoas do próprio bioma. Então o que a gente está considerando fazer no Caatinga Climate Week é convidar pessoas de vários lugares do Brasil, lideranças indígenas da Amazônia, né, cientistas, jornalistas, comunidades quilombolas, organizações filantrópicas, cooperações internacionais, enfim, políticos, que possam vir, né, organizações que trabalham, né, também com o setor privado,
vir e fazer um mergulho na Caatinga para entender o que a gente está falando sobre adaptação e sobre resiliência climática. A gente entende que não há melhor forma de você entender quando você pisa no chão daquele lugar e conversa com as pessoas daquele lugar. Então a gente está entendendo que essa é a grande estratégia do sucesso dessa Semana do Clima aqui na Caatinga, é conversar com gente que a gente não tem conversado quase nada sobre isso. Para entender a Caatinga, seja muito bem-vindo ao nosso bioma. Venha participar da Caatinga Climate Week, acompanhando tudo que estamos fazendo pelas redes sociais. No Instagram, no Facebook, você vai ver tudo que o Centro Sabiá vai estar fazendo, mobilizando e transformando lá na Caatinga Climate Week. Procure pelo Centro Sabiá. Olha, a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso programa, mas volta já para falar mais sobre essa Semana do Clima e mais sobre a Caatinga Climate Week rumo à COP30 também. Fique aí, nossa pausa é curta. No campo ou na cidade, todo mundo merece ter comida boa no prato. No entanto, 8,4 milhões de brasileiros e brasileiras ainda enfrentam a fome e a falta de acesso a alimentos saudáveis. É preciso garantir políticas públicas, como os programas de aquisição de alimentos, cisternas e de alimentação escolar, que levam comida de verdade a quem mais precisa. A alimentação saudável é direito previsto na Constituição Federal e não privilégio. Campanha Consumo Consciente. Comer bem é um direito. Uma realização da Diaconia com o apoio do Instituto Sociedade, População e Natureza e de Pão para o Mundo. Saiba mais no nosso site www.diaconia.org.br. As lembranças são fragmentos de nossas histórias. Elas trazem o passado para o presente, nos conectando com quem somos e quem fomos, e tem o poder extraordinário de dar sentido ao futuro. Assim como a Terra guarda as marcas de cada estação, nossas memórias preservam momentos únicos, protegendo o que realmente importa. A transmissão de conhecimento é uma ponte entre gerações. Cada memória compartilhada é uma semente plantada para que o saber floresça. No VoaFlix, entendemos que preservar memórias é preservar nossa história. Com o VoaFlix, o conhecimento se torna acessível, transformando memórias em ferramentas de ação, aprendizado e transformação. O VoaFlix é uma vasta coleção de quase 40 anos em arquivos. Temos milhares de vídeos, áudios e textos, organizados de forma simples e intuitiva. Esses arquivos contam a história da convivência com o semiárido e do movimento agroecológico em Pernambuco, e de muito mais. Tudo isso a um clique de distância. Você pode ver, ler ou ouvir. Disponível para qualquer um, em qualquer lugar. Porque nossas lembranças e memórias são mais que histórias do passado. Elas são futuro que construímos juntos todos os dias. Acesse voaflix.centrosabiá.org.br. VoaFlix, acervo digital do Centro Sabiá. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando sobre a Semana do Clima da Caatinga, a Caatinga Climate Week. Olha, a Caatinga Climate Week bate a porta. O início desse mês de outubro é dedicado a essa Semana da Caatinga. De 1 a 4 de outubro, o semiárido brasileiro abre as portas para a discussão climática. Como que vai funcionar essa programação dessa Caatinga Climate Week? Quem dá os destaques para a gente da programação é a jornalista que está acompanhando esse grande evento, Bárbara Bittencourt. Bárbara, bem-vinda. Oi, João. Então, a Caatinga Climate Week vai acontecer dos dias 1 a 4 de outubro. No primeiro dia, vamos receber a plenária das enviadas especiais da COP30 para discutir direitos humanos e transição justa com organizações convidadas do bioma Caatinga. No segundo dia, acontece a nossa plenária de abertura, depois de uma programação inteira de visitas e sessões para a gente escutar essas vozes do semiárido que estão implementando estratégias de adaptação climática no seu dia a dia, no seu território.
Já o terceiro dia é totalmente dedicado à visita dessas experiências diversas. A gente vai passar pelo Banco de Sementes de Jucati, o Quilombo Estivas, o território indígena Chucuru e conhecer a experiência da Escola dos Ventos, que milita por uma transição energética justa e não predatória no semiárido. A gente encerra o Caatinga Climate Week na plenária final lá no Vale do Catimbau, que vai contar com a presença de povos indígenas de todo o estado de Pernambuco e do Brasil. A gente vai imergir na história e na cultura do semiárido, que é esse guardião das histórias dos primeiros ocupantes das Américas. A programação está muito bonita e a gente espera que esse seja um marco para inserir a Caatinga no debate global sobre o clima. Maravilha, agenda cheia para falar sobre tanta coisa bonita da Caatinga, tanto evento importante, tanta produção, né? Muito obrigado, Bárbara. Falar da Caatinga não é só falar do bioma, né? Dos climas, nem das tecnologias, nem do evento. É falar com o povo catingueiro, com moradores resilientes tradicionais. Esse pessoal todinho aí que Bárbara falou que vai estar nos destaques dessa programação fantástica da Caatinga Climate Week. É com elas, eles, agricultores e agricultoras, que a Caatinga quer conversar. Uma das visitas da Semana do Clima da Caatinga é a colheita das mulheres de Carneirinho, no agreste pernambucano. Foi da força e da união delas que nasceu a Associação de Mulheres da Agricultura Familiar do Sítio Carneirinho. A luta começou para voltar a trabalhar na roça, buscando apoio nas políticas públicas do campo. Hoje, mesmo com os desafios do clima e da lógica pesada da indústria, essas famílias seguem firmes, produzem comida boa e, de quebra, fortalecem a autonomia dessas mulheres da comunidade. Bora ouvir essa experiência? Como foi essa união em torno da associação, buscando as políticas públicas para o campo? Como é que isso ajudou nessa volta ao trabalho da roça? E também a enfrentar, as mudanças do clima. Quem conversa sobre isso com a gente é a Amanda Alves, agricultora lá de Caruaru, no Agreste. Ela que faz parte da colheita das mulheres de Carneirinho. Bem-vinda! Oi, pessoal. Me chamo Amanda Alves, sou agricultora, filha e neta de agricultores. A gente fica localizado lá em Caruaru, no 2º distrito, uma comunidade chamada Sítio Carneirinho, fundada pelos meus bisavós. A gente nasceu, a nossa associação ela nasceu, eu acredito que da necessidade e da sede de mudar de vida, de ter uma qualidade de vida melhor, porque aí eu via várias políticas públicas voltadas para o campo, voltadas para as mulheres, e aí eu tinha essa sede, que essas políticas chegassem até a comunidade, A gente mora numa comunidade seca. Eu tenho certeza que o 2º distrito é o distrito mais seco que tem em Caruaru. E aí eu via que a gente conseguia plantar, que a gente conseguia colher, que a gente conseguia conviver com o semiárido, com a mudança do semiárido. E mesmo assim, eu percebia que essas políticas não chegavam. E aí foi quando a gente fundou o grupo, fundou a Associação de Mulheres, para que essas políticas pudessem chegar. E aí a gente foi buscando atrás, buscando, e hoje a gente consegue vender para o PA, para o PENAI, a gente consegue trabalhar de forma agroecológica, que é importante, fazer esse trabalho agroecológico. Hoje a gente também tem um SAF implantado, que tem várias culturas dentro do SAF. A gente consegue mostrar que mesmo dentro de uma área seca, que aí várias pessoas de outros locais colocam dificuldade, porque na área seca a gente não consegue produzir, e aí a gente consegue mostrar que a gente consegue produzir, A gente consegue produzir banana, a gente consegue macaxeira, o coentro, a cebolinha, a batata, tudo isso a gente mostra. E aí não é tipo, a gente tá mostrando, mas a gente também está dando esperança para que outras comunidades possam, produzir, e que elas também possam se dedicar à agricultura, A gente vive aí
em meio a 3 polos de confecções, né? Aqui em Caruaru, tem Caruaru, Toritama, Santa Cruz, que aí são lugares que exploram as mulheres, exploram os homens na área de facção, de costura. Você costura, você está ali você, de domingo a domingo, costurando, achando que você vai ter uma qualidade de vida melhor, quando na verdade você está sendo escravizado, né? E aí que hoje a gente possa mostrar para essas pessoas que é possível elas plantar, colher e ajudar a tirar o Brasil do mapa da fome, porque quando a gente fornece para o PA e para o PENAI, a gente está ajudando a tirar o Brasil do mapa da fome. Eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa espalhar. Que bonito. É isso, o pensamento coletivo em rede faz parte dessa teia que o povo catingueiro constrói. No semiárido, a resistência também vem em forma de semente. No agreste de Pernambuco, agricultores e agricultoras familiares, junto com organizações sociais, técnicos, também se juntaram para criar a rede de sementes crioulas do agreste meridional, a Rede Semeiam. Esse espaço virou muito mais que troca de sementes. É troca de saber, de consciência, de força coletiva. Também faz parte, olha só, do roteiro da Caatinga Climate Week. Eu pergunto, como é que tem sido isso para vocês, agricultores e agricultoras do Agreste, para se juntar nessa rede Semeiam e transformar essa união numa estratégia de resistir aqui no semiárido? Quem conversa sobre isso com a gente é Ivanir Bezerra, assentada da Reforma Agrária, guardiã das sementes. Ela é presidente do Instituto Umbuzeiro, em Águas Belas, e uma das coordenadoras da Rede Semeiam. Bem-vinda! Bom dia a todos e todas, em especial aos ouvintes em sintonia com a natureza. Dizer da alegria e agradecer a oportunidade de estar vivenciando esse momento com todos vocês. Dizer que eu também sou guardiã de sementes crioula, no Agreste Meridional. A rede de sementes crioulas já completa esse ano 10 anos de existência, e a gente vem fazendo esse diálogo junto aos bancos e casas de sementes comunitárias em vários municípios do Agreste Meridional, e nosso trabalho é de orientação, de formação, de resgate, porque quando um banco, um guardião perde uma semente, a gente traz oportunidade para que ele resgate aquela semente e multiplique outras sementes que ele não tinha, ou que ele possa trabalhar na sua comunidade e que possa também aumentar essa produção para além do consumo, né, humano. É uma semente saudável, é uma semente que não tem só o seu bem nutricional, mas que tem também a história, né, a nossa resiliência, as nossas tradições, né, e são sementes ancestrais que vêm passando de geração em geração, e por isso a gente tem ela como um patrimônio riquíssimo na nossa casa, na nossa roça, no nosso território, na nossa região. É dizer que a rede está completando 10 anos, né, de luta, de resistência, mas também de conquistas, e o nosso trabalho é esse, né, de organizar, de apoiar. A gente realiza as feiras de trocas de semente. Esse ano nós vamos para a 10ª edição da Feira de Trocas de Semente no Agreste Meridional, e também realizamos os seminários no Agreste Meridional todos os anos, e a rede é isso, né, é estar fazendo esse trabalho, balanceando, né, se balançando dentro desse território para que a gente possa continuar resgatando essas sementes, dizer da importância das sementes da caatinga, porque para nós, enquanto rede, as nossas sementes não é só os feijões e o milho, nosso milho baeté, mas também as sementes da caatinga, que é o que nos favorece a ter uma produção qualificada, né, a ter uma produção sustentável na nossa região. Então, agradecer de coração, dizer que nós temos sede em Garanhuns, no IPA, nós temos a assistência técnica do IPA, que nos dá um grande apoio. E é isso, né? A gente está aí à disposição para o que vocês precisarem, né? Agradecer de coração e desejar um bom dia a todos e todas. Pois é, e esses são só alguns exemplos do tamanho da riqueza cultural, histórica, política, ambiental, social e tecnológica que temos na Caatinga. O futuro climático é um pulo no passado. A Caatinga é o nosso futuro. E é isso, como nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Aqui, o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão de uma vez por todas. Dessa vez com Carlos Magno, ele que é coordenador de mobilização do Centro Sabiá e está à frente da Caatinga Climate Week.
Olha, Carlos, a Caatinga Climate Week, Semana do Clima da Caatinga, vem aí. De 1 a 4 de outubro, apresentando a Caatinga para o mundo. Pergunto, para quê? Que valor tem a nossa Caatinga para o debate climático no mundo? Mete o bico. A Caatinga tem um valor inestimável. Primeiro porque é um bioma exclusivamente brasileiro. No mundo inteiro, você não vai encontrar planta e bicho dos que você tem nesse lugar. Então, proteger esse bioma é proteger a vida do planeta. Um outro elemento, qual o valor que tem o Caatinga Climate Week? Escutar as comunidades numa perspectiva de entender o que elas estão fazendo. Geralmente, as semanas do clima pelo mundo afora, as pessoas estão indo para falar. A Semana do Clima da Caatinga, as pessoas estão vindo para escutar as populações que estão sofrendo com o impacto das mudanças climáticas. Essa é a grande diferença e o grande valor. A gente tem recebido muita gente, conversado com a gente, porque quer vir, saber onde vai falar, e a gente tem dito, olha, essa Semana do Clima aqui não é a de Nova York. Essa semana aqui é a Semana da Caatinga. Então, a gente está convidando você para vir, para que você possa escutar, para que você possa entender que lugar é esse. Que a gente não fala nos lugares, que não aparece na televisão, que ninguém fala de clima relacionado a ele. Todo mundo, quando fala de clima, fala da Amazônia. Quando fala de indígena, fala da Amazônia. Então a gente quer falar desse espaço geográfico, que é a Caatinga, e por isso que ele tem um valor fundamental para esse debate. A gente acredita que a Semana do Clima, ela já está superando todas as expectativas que a gente tem, mas ela vai para o calendário anual, né, de muitas organizações, porque ela não pertence necessariamente ao Centro Sabiá, mas ela pertence ao semiárido, ela pertence ao bioma Caatinga. Pode vir, COP30, pode vir, Caatinga Climate Week. Muito obrigado a todos e todas que fizeram esse papo fantástico sobre a nossa Caatinga, esse convite para a Semana do Clima da Caatinga, a Caatinga Climate Week. Eu vou lembrar, de 1 a 4 de outubro, apresentando a Caatinga para o mundo. As soluções climáticas estão aqui. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Eu lembro das nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook, você procura por Centro Sabiá e fica por dentro de tudo que está acontecendo na agroecologia. Inclusive, sobre a Caatinga Climate Week. A gente informa tudo nas nossas redes sociais e também na rede do Caatinga Climate Week, que é Caatinga Climate Week, tudo junto, para você ficar por dentro da Semana do Clima da Caatinga. O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.